Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Nessa aula a gente vai estudar a parte de continuidade de funções de duas variáveis, ok? Intuitivamente o conceito é o mesmo, né, de continuidade para funções de uma variável que a gente estuda em cálculo 1, tá? Se lembrar lá em cálculo 1, a gente viu que, por exemplo, se eu tenho uma função f definida em um domínio D, né, que está contendo nos reais, que todo x associa uma variável y, que é dada em função de x, né? F de x. A gente vai falar então que essa função f é contínua em um azinho no D, ou seja, quando a gente fala de continuidade, a função para ser contínua, ela tem que estar definida no elemento em que você está querendo testar a continuidade, tá? Ou seja, só os pontos em que a função é contínua devem fazer parte do domínio da função. Então, isso equivale a dizer, então, que o limite de f de x, quando x tende a A, é f de A. Ok? Bom, essa definição lá em cálculo 1, né? Agora vamos supor, como é que vai ficar então para funções de duas variáveis? Então a ideia é basicamente a mesma, né? Aqui a gente está supondo que f é uma função cujo domínio é um subconjunto de R2, tá? Então a função nossa pega um par x, y e associa z, né, o número real z, que é f de x, y. Então nós vamos dizer que a função f é contínua em um AB se limite de f de x, y, quando x, y tende a AB, é f de AB. Lembrando que isso aqui, ó, como ele, na definição já aparece o f de AB, fica subentendido que esse AB em que a gente testa a definição, né, testa se a função é contínua, ele tem que fazer parte do domínio da função. Tá? Da mesma forma que era lá em cálculo 1. Se lembrar lá, quando a gente fala de limite, o ponto limite, né, no caso seria o AB, quando você calcular o limite simplesmente, né, ele não precisa estar no domínio, mas quando você quer testar se a função está contínua, o ponto limite ali tem que estar no domínio da função, ok? A função é f dita contínua em um conjunto D se ela for contínua em todo ponto AD. Para não confundir esse D com o domínio, na verdade, poderia deixar D, mas vou trocar por um certo X, tá? Então a gente vai falar que a função é contínua em um conjunto X quando a função for contínua em todo ponto do conjunto X, tá? Então a função é contínua num ponto, se satisfaz isso. Agora a função vai ser contínua em um conjunto, né, um subconjunto do domínio dela, né? Se a função for contínua em todo ponto que está nesse conjunto, tá? Note que, basicamente, isso aqui vem lá, a gente consegue associar com a definição de limite, né? Nós temos o seguinte, ó, que f é contínua em AB, se somente C, né? O limite de f de x, y, quando x e y tende a AB, é igual a f de AB. Essa equivalência aqui, então, nessa definição, nos diz que para provar que uma função é contínua num ponto AB, a gente vai ter que mostrar três coisas. Primeiro é que a função está definida no ponto, né? Ou seja, o f de AB existe, tá? Tem que mostrar que o limite, quando a função tende a esse ponto, existe. E além do mais, tem que provar que o limite coincide com
com a f do ponto. Okay? Isso aqui, ó, fica subentendido que esse limite existe, tá? Então, é claro, se a função não tem limite no ponto, então ela não é contínua nesse ponto. Aí, pela definição de limite, né? Aquela definição por epsilon e delta, isso é equivalente a dizer isso aqui, ó. Para todo epsilon, para todo delta, né? Para todo epsilon, existe um delta positivo, tal que para todo xy no domínio da função que satisfaz essa desigualdade aqui, como agora o ponto xy, o ponto AB, né, estará no domínio da função, aquela desigualdade que aparece no limite não vai aparecer aquele maior que zero aqui, tá? Inclusive, o ponto AB vai satisfazer isso, essa desigualdade aí. Então, se xy é um ponto do domínio da função e vale essa desigualdade, né? Então, módulo de f de xy menos f de AB é menor que epsilon. Então, basicamente, qualquer epsilon que eu pegue, né? Ou seja, se eu pensar nos números reais, eu tenho f de AB. Digamos que exista o f de AB. Então, qualquer intervalo aberto de raio epsilon em torno desse ponto AB, tá? Que na verdade é bola aberta nos reais, né? Com centro AB e raio epsilon, aí a gente vai encontrar uma bola centrada no ponto AB com raio delta, tá? Para o qual todo elemento da bola aberta de raio delta, f desse elemento cai nesse intervalo aberto aqui, nessa bola aberta de raio centrada em AB e raio epsilon. Tá? Isso significa definição de continuidade. Uma outra forma de enxergar é quando a função é contínua no ponto. Aí você tem por trás dessa afirmação aqui, quando o domínio é convexo, tá? Mas é coisa mais avançada, mas geralmente aqui as coisas que a gente estuda é tudo convexo, tudo bonitinho, bem comportado, né? São uns espaços contínuos. Então, o que vai acontecer quando a função for contínua significa que quando você está analisando ali no AB, conforme o xy varia pouco, o fxy também varia pouco ao redor ali do f de AB. Tá? Ou seja, você pega um xy próximo de AB. Então, o fxy também vai estar próximo do f de AB. Isso vai acabar significando lá quando você faz o gráfico da função, né? A superfície, que é um gráfico. O gráfico da função que é a superfície, ele não vai ter buracos. Ok? Aquelas propriedades de limite que a gente estudou nas aulas, 2 aulas atrás, utilizando elas, a gente consegue provar, por exemplo, versões análogas de resultados que a gente tinha para a continuidade lá em cálculo 1. Por exemplo, se duas funções são contínuas em um ponto, então a soma das duas funções é contínua, a diferença é contínua, o produto das duas funções é contínua, e o quociente é contínuo, né? Desde que o g de zero, o g do ponto, né, seja em que a função está testando a continuidade, não pode ser igual a zero, né? Então, como soma, diferença e produto e o quociente de funções contínuas são contínuas, o que a gente vai ganhar é que toda função polinomial é contínua em todos os pontos do R2. Tá? Então, uma função polinomial de duas variáveis é contínua em R2 todo. Lembrando, função polinomial é uma função cuja regra, né, que define a função é um polinômio de duas variáveis. Tá? No caso, x e y. E também a gente vai ganhar aqui que as funções racionais, né, que são aquelas que são dadas pelo quociente de dois polinômios, né, como por exemplo essa função g,
E aqui a gente fala em polinômios de duas variáveis, tá? Duas determinadas, x e y. Então, toda função racional, ela é contínua no seu domínio, tá? E lembrando, a função polinomial, o domínio é aquele conjunto dos pontos para os quais não zeram o denominador ali, né? O polinômio que aparece no denominador. Então, no caso G aqui, ela é contínua em todos os pontos x, y do R2, tá? Que x, y é diferente do 0, 0, tá? Então, essas funções que nós vimos 2 aulas atrás aí, f e g são as restrições, né? Na primeira e na segunda coordenada. E h, a função constante, são contínuas, né? Porque você pode interpretar, são funções polinomiais, tá? Então, vamos fazer uns exemplos. O que isso implica é que para calcular o limite de uma função polinomial, é só fazer substituição direta, tá? Calcula o f do ponto. Agora, eu tenho uma função racional. Se eu quero calcular um limite em um ponto do domínio da função, então o limite é simplesmente calcular, no caso aqui, a g do ponto. Tá? Então, por exemplo, vamos calcular esse limite aí. A função aqui, ó, é um polinômio, é polinomial, né? Então, esse limite é só calcular no ponto 1, 2, por substituição simples, tá? Então, função polinomial não tem segredo, tá? No lugar do x, põe 1, no lugar do y, troca por 2. Então, isso aqui fica 1 ao quadrado. Bom, deixa eu fazer uma explicação aqui. Para depois que vocês forem estudar, vocês entenderem. Conseguirem ler. Então, olha só. Vamos chamar essa função de f de x, y, tá? Então, essa função é polinomial. Logo, seu domínio, né, é todo R2. Ou seja, eu posso concluir que ela é contínua em todo parte AB do R2, tá? Então ela é contínua no R2, tá? Como é que a gente quer calcular o limite quando x e y tende a 1, 2? Em particular, então, ela vai ser contínua nesse ponto. Então, em particular, f é contínua no par 1, 2, tá? Então, desse modo, vai acontecer o seguinte. Na hora que a gente vai calcular esse limite, só utilizar a substituição simples ali, tá? Então, o limite de fxy quando xy tende a 1, 2 é f de 1, 2. Pois a função f, né, é contínua no ponto 1, 2. Por isso, quando a gente calcula esse limite, é só calcular o f calcular a função no ponto, né? No caso aqui fica 1 ao quadrado vezes 2 ao cubo, não, menos 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 1,
mais 2 vezes 2. Bom, isso aqui então dá 8, menos 4, mais 3, mais 4. Ou seja, 11. Agora, exemplo 6 aí, nós temos uma função racional. Porque, ó, tanto o numerador quanto o denominador são polinômios, né? Então, essa função é dada por um quociente de funções polinomiais. Então, para saber o conjunto em que ela é contínua, sempre tem uma pergunta assim, igual nesse exemplo, né? Onde que a função é contínua? Ela quer o maior conjunto que ela é contínua, tá? Então, qual é o maior conjunto em que essa função é contínua? Qual é o maior subconjunto do R2 em que essa função é contínua, né? Vamos lá, note que f de x, y é uma função racional. Então, f de x, y é uma função racional. Logo, f de x, y... Quem é o f de x, y? É essa função aqui. Uma função racional, né? Logo, f de x, y é contínua no seu domínio. O maior conjunto tal que toda função racional é contínua é o domínio dela, tá? Então, para encontrar o conjunto, né, em que essa função é contínua, é só procurar o domínio dela, tá? Função racional é sempre assim. O conjunto em que ela é contínua é o seu domínio. Então, é um exercício de calcular o domínio da função, tá? Então, nesse caso, o domínio da f é o conjunto formado por todos os pontos x e y em R2, como a gente já sabe, né, tal que não zera, né, o denominador aqui, para os quais x ao quadrado mais y ao quadrado é diferente de zero, né? Agora, olha essa diferença aqui. Se olhar, x quadrado mais y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. A única possibilidade de dar zero aqui é quando x e y são ambos iguais a zero. Então, esse conjunto é todo o R2, exceto pela origem. Então, desse modo, a gente pode concluir que nossa função f é contínua nesse conjunto R2 menos a origem, tá? Função racional, então, ela é contínua no seu domínio, tá? Então, se eu peço o conjunto em que uma função racional é contínua, basta você calcular o domínio dessa função. Esse é o conjunto. Funções polinomiais são contínuas em todo o seu domínio, que é o R2. Então, função polinomial é contínua em R2, tá? Qualquer função polinomial, certo? Bom, pessoal, parar esse vídeo por aqui. Aí na próxima parte a gente faz aí mais alguns exemplos, ok? Até lá então.